Vamos agora ver um exemplo para ilustrar o funcionamento do algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, inicialmente nós temos essa rede de exemplo. Perceba que o fluxo viável dela é f igual a zero. Então, consequentemente, não existem arcos reversos no grafo de aumento de fluxo. E perceba que inicialmente apenas um vértice está rotulado, que é o vértice S, o vértice fonte, né? Bom, a partir desse momento, lembrando do passo a passo do algoritmo, lembre que a cada macro iteração do algoritmo, a ideia seria tentar identificar um caminho no grafo, de forma que a partir desse caminho, né, que vai unir a fonte ao sumidouro, possamos identificar um fluxo e a partir desse fluxo, desse caminho, a gente consiga aumentar o fluxo viável corrente, certo? Então, partindo desse vértice S, a ideia seria selecionar um marco viável e a partir disso ir realizando aquelas operações de rotulação, tá? Então, nesse primeiro passo, ocorre uma rotulação selecionando esse arco aqui que parte do S e vai até o X1. Então, lembrando que a rotulação ela ocorre de acordo com os três elementos. O primeiro indica o vértice, a partir do qual o vértice corrente foi visitado. Então, partindo do vértice S, a gente está visitando o vértice X1 e realiza a primeira rotulação dele. Como esse arco é um arco direto, a gente indica aqui com mais. E o terceiro elemento vai ser representado pelo mínimo valor entre a folga do vértice em questão anterior, tá? Que seria o S, então seria a folga de S, e a diferença entre a capacidade máxima e o fluxo corrente. Então teríamos o 4 menos 0. Então a folga até chegar ao vértice x1 vai ser representada pelo mínimo entre esses dois valores, o mais infinito e o 4. Então o próximo passo aqui seria, partindo do x1, selecionar um arco utilizável e continuar esse processo de rotulação. Então agora o próximo vértice a ser rotulado seria o vértice x4. Então perceba que no caminho corrente nós temos esses arcos aqui selecionados. Nessa primeira rotulação de x4, a rotulação vai receber essa tripla, né? Sendo informada aqui pelo x1, que é o vértice que antecede o x4. O mais para indicar que o arco é direto, e o terceiro elemento da tripla que vai ser o mínimo entre os dois valores. O primeiro valor é a folga do vértice x1 e o segundo valor vai ser representado pela capacidade máxima do arco menos o fluxo corrente, né, que seria o 2. Então aqui ele vai ter essa rotulação, certo? Então o próximo passo seria selecionar um arco utilizável partindo do x4. Nesse caso, o vértice x3 ele vai ser selecionado, tá? Então percebam que ocorre aqui a primeira rotulação do x3. Na tripla vai receber o x4, o arco é direto mais e vai receber o menor entre os valores da folga de x4 e a capacidade máxima menos o fluxo atual, tá? Então o mínimo entre esses dois valores vai ser o valor 2, que vai ser o valor rotulado aqui em x3, certo? E por fim, nesse caso, o próximo arco a ser selecionado seria o arco de x3 a t. Então perceba que na tripla recebe o x3, o arco direto recebe o mais, e o 2 vai ser indicado pelo mínimo entre o 2, que é a folga do x3, e o 6 menos o 0, tá? Então com isso, o algoritmo identifica o primeiro caminho que aumenta o fluxo, né? E com base nesse caminho é possível aumentar o fluxo viável que nós já tínhamos, certo? Então, lembrando lá do algoritmo, né? Quando o caminho é encontrado, temos que efetuar algumas operações. O primeiro passo seria justamente identificar esse caminho de aumento de fluxo, né? Que ele foi encontrado. O segundo passo seria, para cada arco desse caminho, aumentar uma quantidade de fluxo que vai ser indicado pela folga do vértice T, e o caminho ele pode ser identificado a partir da rotulação dos vértices, né? E aí é interessante observar que vão existir alguns arcos que vão ter sua capacidade esgotada, como por exemplo nesse caso vai ser o arco entre x1 e x4.
Então, o fluxo corrente após a atualização já vai esgotar esse arco, né? E aí, com base nisso, por fim, o algoritmo tem que remover todos os rótulos, né, com exceção do rótulo S, e fazer aquele passo a passo novamente partindo do início do laço, certo? Então, tendo aquele caminho de aumento de fluxo encontrado, é possível perceber que o fluxo foi incrementado em 2 unidades em cada arco do primeiro caminho, certo? Então, a partir disso, a ideia seria continuar e identificar novos caminhos e para cada caminho que foi identificado, fazer o incremento do fluxo a ser encontrado pelo caminho, certo? Então, uma outra observação, além disso, né, percebam aqui que a rede ela vai passar a ter fluxo 2 e, como eu tinha mencionado anteriormente, uma coisa que a gente tem que observar é se há a inclusão de arcos reversos a partir do momento que o grafo de aumento foi atualizado, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vai observar que, para esse caso, realmente ocorreu a inclusão de arcos reversos, certo? Então, o próximo passo seria, partindo do nosso vértice inicial rotulado, identificar um arco utilizável, certo? Então, nesse caso, esse arco ele vai ser selecionado novamente, para esse exemplo. Então, a gente percebe que o arco ele é direto, e vamos rotular esse vértice, né, com a tripla S, mais porque é direto, e o 2 porque vai receber o menor, o menor dos valores entre mais infinito e o 4 menos 2, certo? Então aqui o vértice x1 ele vai ser rotulado. Próximo passo, selecionar um arco utilizável. Nesse caso, o próximo arco vai ser o x3. Vai ocorrer uma segunda rotulação do x3. O arco é direto. Então, nós temos aqui o x1, o mais e o 2, né, que aqui a gente vai ter o menor valor entre 2 e 2. Então, a folga até x3 vai ser representado pelo 2. E o próximo arco a ser selecionado seria o arco reverso entre o x3 e o x4. Né? Então, lembrando que no nosso grafo de aumento de fluxo, o arco reverso ele vai existir quando o fluxo corrente for maior do que a capacidade mínima do arco, tá? Então nós temos aqui, a partir desse ponto, a existência de um arco reverso e o algoritmo ele pode selecionar esse arco. Então nós temos que vai ocorrer a rotulação do x4. A partir do momento que a gente utiliza um arco reverso, isso é representado na rotulação a partir do símbolo de menos aqui, né? E nesse caso, como a gente está utilizando um arco reverso, existe uma pequena modificação em relação aqui ao mínimo dos dois elementos, né? Nós temos que agora o fluxo tem que ser subtraído da capacidade mínima, então passa a ser o 2, e para encontrar a folga até o vértice em questão, que é o x4, novamente utilizamos o menor dos dois elementos. Primeiro, continua sendo a folga do vértice que antecede o x4, e o segundo elemento vai ser justamente essa subtração entre o fluxo corrente e a menor capacidade, certo? Então, a marcação do x4 ocorre dessa forma aqui. Então, o próximo passo seria, novamente, selecionar um arco utilizável partindo do x4. Então, perceba aqui que, para esse ponto, né, o único arco utilizável seria o arco que une o x4 ao vértice T, tá? Porque aqui não existe um arco reverso, né, de x4 para x2, porque o fluxo corrente não é maior do que a capacidade mínima, né, o limite inferior. Consequentemente, ocorre a marcação do T. Então, nós temos aqui o x4, o positivo, para indicar que é um arco direto, e nós temos que a folga do vértice T vai ser representada pelo menor valor entre 2 e 10. 2 porque é a folga do x4, e o 10 porque vai ser a capacidade máxima do arco menos o fluxo atual, certo? Então, consequentemente, nós temos esse caminho que foi identificado, né? Partindo do S para o x1, vindo para o x3, utilizando um arco reverso de x3 para x4 e posteriormente chegando ao vértice T, tá? Então, nesse ponto, novamente, um novo caminho é encontrado. Então, a gente tem esse caminho de aumento de fluxo, novamente.
Lembre-se que a folga do vértice T vai ser utilizada para incrementar o fluxo nos arcos desse caminho. O caminho em si ele vai ser recuperado através da rotulação, né? E o fluxo nesses arcos vai ser incrementado da quantidade de unidades representada pela folga de T, certo? E novamente é possível perceber que outros arcos vão ter suas capacidades esgotadas, que vão ser os arcos de S a X1 e de X1 a X3, tá? E aí novamente o algoritmo vai limpar, ou seja, vai remover todos os rótulos e iniciar todo o processo, certo? Então, para esse ponto, nós temos esse novo fluxo viável, que agora a nossa rede ela possui um fluxo com 4 unidades, certo? E aí aqui a gente percebe que alguns arcos já têm sua capacidade esgotada, né? Que seria no caso desses que estão sendo destacados aqui, de S para X1, de X1 para X4, de X1 para X3, certo? Então, a partir desse ponto, tendo em vista que apenas o vértice S é o rotulado, só temos um arco utilizável, que seria do S ao X2, né? Então, ocorre aqui a primeira rotulação do X2, o arco é direto, então nós temos que no rótulo do X2 a gente vai ter o S, o positivo, e o 3, né, que vai ser representado pelo menor entre o mais infinito e o 3, tá? Então, a partir desse ponto, novamente, né, partindo do X2, temos que utilizar um novo arco utilizável. Para esse caso, vai ser explorado o arco de X2 a X4, então ocorre uma terceira rotulação do X4. O arco é direto, então nós temos aqui que na rotulação X2, o positivo, e o 3, né, visto que a gente tem o menor entre o 3, da folga do X2, e o 3 menos 0, tá? E por fim, nós temos agora o próximo arco utilizável sendo o arco de X4 a T, né? Então, nesse caso, nós temos que o arco é direto. Então, nós temos o X4, o positivo e o 3, né? Que vai ser representado pelo menor entre o 3, que é a folga até o vértice X4, e a capacidade do arco menos o fluxo corrente, que é o 2. Então, aqui a gente tem o 8, né? O menor entre 3 e 8, certo, pessoal? Então, consequentemente, um novo caminho foi identificado e temos que repetir aquele processo. Um novo caminho de aumento de fluxo foi encontrado. Agora a folga corrente até o vértice T tem valor 3 e a ideia seria incrementar o fluxo em todos os arcos desse caminho em 3 unidades, né? E o caminho corrente seria o S, X2, X4, T. E aí, novamente, é possível perceber que novos arcos têm sua capacidade esgotada, que seria o arco de S a X2 e do X2 ao X4. Então, novamente, o algoritmo vai remover todos os rótulos e reiniciar o processo. Então, a partir desse ponto, né, a gente pode perceber que nós temos um vértice rotulado, que é o S. No entanto, os arcos que saem de S, vindo para X1 e X2, já estão esgotados. Então, o algoritmo, partindo desse momento, não tem como selecionar um novo arco utilizável, certo? Então, nós não temos arcos diretos e, consequentemente, o algoritmo vai ser encerrado nesse ponto, certo? E com isso, a gente encontra uma rede de fluxo máximo com 7 unidades. Então, conforme eu mencionei anteriormente, a partir do vértice S não existe mais um novo arco utilizável e, portanto, não vai ter nenhum outro vértice a ser rotulado e, consequentemente, temos encontrado aqui o fluxo máximo, certo? Conforme esse algoritmo de Ford-Fulkerson. Outra informação importante que a gente pode destacar é que a partir desse ponto o algoritmo termina, né, quando esse vértice T ele não pode mais ser rotulado e a partir desse momento a gente pode dividir os vértices que estão rotulados com os vértices que não estão rotulados. E, consequentemente, a partir dessa divisão, nós temos um corte na rede. E esse corte ele vai ser mínimo, tá? Existe um teorema que ele relaciona o fluxo máximo com o corte mínimo. Então, o algoritmo termina sua execução, nós vamos ter um conjunto de vértices rotulados, um conjunto de vértices não rotulados, e esses conjuntos nos dão, na verdade, um corte, e que vai representar o corte mínimo na rede.
Então, nós vamos ter aquele conjunto X, formado nesse caso, para esse exemplo, contendo apenas o vértice S, e o outro subconjunto, né, sendo representado pelos vértices x1, x2, x3 e x4. Em termos de complexidade, quando a gente tem arcos, quando a capacidade dos arcos for inteira, né, a complexidade desse algoritmo vai ser representada por O de M, né, a quantidade de arcos, multiplicado pelo fluxo máximo. Tá? No entanto, existem diversos outros algoritmos que servem para resolver esse problema de encontrar um fluxo máximo em uma rede. Tá? E aí o que eu tinha mencionado anteriormente é que quando a gente determina o fluxo máximo, podemos então ter um corte, né, da fonte até o sumidouro, que vai particionar o conjunto de vértices no conjunto X e no conjunto overline X. Tá? E aí nós temos essa relação entre o fluxo máximo e o corte mínimo. Tá? Bom, como um pequeno exercício de fixação para verificar se você compreendeu esse algoritmo, dada essa rede, determine o fluxo máximo utilizando esse algoritmo visto de Ford-Fulkerson e utilize pelo menos um arco reverso e também determine o corte mínimo da rede. Tá? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro esse tópico do algoritmo. Posteriormente eu irei postar outros exemplos. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.